Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer aos nossos três convidados, Pedro Oliveira, da Landing Jobs, Bruno Carrilho, da Cerveja Musa e David Cruz e Silva, founder da Akenação. Portanto, relembro que nós este ano temos uma app onde vocês podem submeter perguntas que queiram fazer ao painel, vão andar a correr papéis com o link para a app. Peço-vos que submetam perguntas para poder ser um pouco mais interativo. Portanto, vou começar por vos pedir para se apresentarem um pouco. Pedro, tu foste estudante do técnico, estiveste no INESC, estiveste na EDP e agora há 6 anos estás na Landing Jobs. Fala-nos um pouco do teu percurso até agora. Pronto, primeiro que tudo, obrigado pelo convite, obrigado a vocês os dois por participarem nisto comigo. Sim, sou do técnico, terminei o curso em 2009, já passo aos 10 anos, já faz diferença. Na parte final do curso, sou de Engenharia Informática já agora, a parte final do curso estive aqui também no Tagus Park, portanto estava muito entre a Alameda e Tagus Park. Acho que não mudou muito, o Tagus Park está mais ou menos igual. Depois disso, tive um percurso corporativo, geri equipas de desenvolvimento à distância, trabalhei na Accenture, trabalhei na EDP, estive no Inova INESC Inovação, trabalhei com a União Europeia e depois comecei o percurso na Landing Jobs. Antes da Landing Jobs também em paralelo já tinha tido uma outra empresa, foi um falhanço total na área da Travel Tech, ou turismo tecnológico, traduzido para português, e também sempre fui um gajo que esteve sempre a montar coisas, não em sozinho, não numa perspectiva de maker, mas maker com uma equipa. Pronto, isso sempre me excitou, sempre gostei, portanto esse é mais ou menos o meu percurso. E depois montei a Landing Jobs, hoje em dia uma plataforma online onde malta como vocês pode ir arranjar trabalho, garantindo que vocês é que têm o controle absoluto e inequívoco do vosso job search sobre as empresas. Portanto, estas empresas querem-vos todas recrutar, portanto, vocês é que têm o poder na procura de trabalho, basicamente. Bruno, tu tiveste 8 anos na McKinsey & Company. Fala-nos um pouco da tua experiência lá, porque é que decidiste sair. Pronto, que ganhaste de skills lá que achas que sejam importantes. Pronto, explica um pouco o teu percurso também até agora. Não tive 8 anos, tive um bom bocado mais. Nem quero fazer contas. Mas eu, para começar, só para me apresentar um bocadinho, eu acho que tenho um perfil um bocado diferente. Eu não sou engenheiro, sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Na verdade, primeiro comecei por trabalhar na Accenture durante 2 anos e depois então sim, estive na McKinsey durante muito tempo. No meio fiz um MBA e depois de mais de 10 anos de consultoria, fartei-me e decidi fazer uma coisa diferente. O que eu tinha percebido enquanto consultor era que o que realmente me dava gozo não era tanto chegar ao pé das empresas, dar-lhes um PowerPoint e dizer façam mais ou menos isto. O que me dava gozo de facto era quando os ajudava a montar coisas, a montar estruturas, a montar processos, a montar, no fundo, coisas parecidas com uma pequena empresa dentro de uma grande empresa. E portanto, quando saí, sem saber muito bem o que é que ia fazer, a única coisa que me apetecia fazer era montar uma empresa minha. Parte disso veio um bocadinho da minha curta experiência no MBA. O MBA foi ao pé de São Francisco, foi em Berkeley, e portanto o ambiente era naturalmente bastante vocacionado para startups. E eu já vinha com esta ideia atrás da cerveja artesanal, que na altura já era bastante grande nos Estados Unidos, cá não existia. E eu quando saí disse, isso se calhar é uma ideia engraçada de explorar. E fiz um business case, e depois fiz uma apresentação, e depois falei com 3 a 4 pessoas. Quando dei por mim tinha uma empresa criada e passado 5 anos, pronto, é onde estamos. Quanto aos skills que a McKinsey me trouxe, são os que eu tenho. A McKinsey ensina muita coisa, ensina a estruturar o nosso pensamento, ensina a comunicar o nosso pensamento, ensina-nos a interagir com pessoas, e são todos skills que eu utilizo no meu dia-a-dia.
David, tu tiveste um percurso bastante diversificado, desde consultadoria, criaste as tuas próprias empresas, desde advisory na área de saúde. Fala-nos um pouco das tuas experiências mais relevantes, o que estás a fazer agora e da tua empresa. Obrigado pelo convite, acima de tudo. Eu sou engenheiro, andei aqui, engenharia industrial foi o curso que tirei. Eu decidi muito cedo, quando saí da universidade, que eu queria ser o meu próprio chefe. E então criei uma empresa mal saí da universidade. Posso dizer que trabalhei com imensas startups e 90% falhou, deu a geneira. Cometi imensos erros, aprendi imenso, mas essa aprendizagem levou-me a crescer e portanto, tive a oportunidade de estar lá fora, tive a oportunidade de trabalhar com projetos giríssimos. Com o passar do tempo fui crescendo, fui conseguindo trabalhar com maiores empresas. Tive a sorte de colaborar com a McKinsey, não em Portugal, mas tive a sorte de colaborar com a McKinsey, que foi um bocadinho a plataforma de lançamento para a minha carreira. E fui consultor para o governo português na área de inovação e hoje em dia faço uma coisa que é chamada consultoria de inovação e public affairs, ou seja, startups que queiram entrar em novos países têm desafios regulatórios e como é que eles lidam com isso. E, portanto, é um bocadinho esse o trabalho que eu faço hoje em dia. Também colaboro muito com grandes empresas a ajudá-las a inovar, estratégias de inovação, que ferramentas de inovação é que podem usar, etc, etc. De forma lata, é isto. Okay. A próxima pergunta é para ti outra vez. Hoje em dia o termo startup é utilizado para todas as empresas que são criadas. Define um pouco o que é uma startup e como é que se difere de uma PME normal, no teu ponto de vista. É do meu ponto de vista. O que é uma startup versus o que é uma PME? Se calhar vamos começar por mais fácil. Uma PME é uma pequena e média empresa e está tabelado, cada país define à sua maneira. Em Portugal há uma métrica, acaba por ser um bocadinho irrisório. Uma startup, da minha perspectiva, é uma organização formal ou informal, não tem de ser uma empresa, que está à procura de um modelo de negócio, está a tentar encontrar a forma de fazer dinheiro. No fundo é isto. A partir do momento que esse milestone é atingido, ou seja, já sabemos como fazer dinheiro, já sabemos que é replicável, já sabemos que conseguimos levar isso mais longe, passa a ser o que muita gente chama scale-up ou uma startup madura. Depois cada pessoa usa um bocadinho o termo que quer. E de certa forma depois também existem vários tipos diferentes de startup, não é? Ao fim do dia eu acho que os detalhes não interessam muito. Eu acho que uma startup é algo que quer ser muito escalável, ou seja, algo que para ter crescimento exponencial eu não tenho que investir de forma exponencial, portanto eu posso investir de forma linear e consigo um crescimento exponencial. E é algo novo, algo disruptivo. Da minha perspectiva, isso é uma startup versus uma PME. Uma PME pode ser qualquer tipo de empresa, sem qualquer desprimor para qualquer tipo de empresa que não seja escalável. Mas para mim o grande fator é este, é escalabilidade versus não escalabilidade. Pedro, tu tinhas uma carreira um pouco mais corporativa, decidiste sair e criar a tua própria empresa. Porquê é que decidiste fazer essa transição? Porquê uma empresa na área dos recursos humanos? De onde é que surgiu a ideia? Porquê é que a fizeste? E quando é que percebeste que a ideia teria algum sucesso? Estás a assumir que já tens sucesso, mas gosto disso. Bem, foram várias perguntas. Quando é que eu percebi? Relativamente ao Landing Jobs, quando eu estava no técnico, eu estive no grupo de contacto de empresas. Acaba por ser uma versão muito microscópica daquilo que é a Landing Jobs hoje em dia. Ou seja, fazer um match entre o talento, na altura, eu e os meus colegas, e as empresas que nos estão a querer contratar. Pronto, isto é a Landing Jobs. Ou seja, eu acredito que o destino já estava mais ou menos escrito e acabei por chegar lá. Quanto ao querer ter a minha própria empresa, para te ser sincero, quando estava a estudar ou quando era mais novo ou mesmo quando comecei a trabalhar nas mais corporativas, nunca foi o meu desígnio. Ou seja, eu quero ter uma startup. Na altura nem sabia o que era uma startup. Quando estava no curso nem se falava no assunto. Isto aconteceu naturalmente, ou seja, para fazer este projeto, esta tecnologia, desenvolver esta plataforma, este produto, tive que. Então foi em sequência. Eu vejo que há muita gente que quer ir, hoje em dia já menos, mas já há uns 4, 5 anos atrás, ou 3, 4 anos atrás, queria ter uma startup por ter uma startup, e eu acho que isso é errado. Startup, segundo a tua definição, que eu concordo, tem um princípio que é: tu queres mudar alguma coisa, ok? Pronto, e de forma escalável.
Vim aqui ter um bocadinho por acaso. Agora, se olhares para o meu percurso, para além do corporativo, já tive uma outra empresa antes, já tive vários projetos que eu envolvi, alguns correram bem, outros correram menos bem. Se calhar vinha parar aqui mais tarde ou mais cedo a ser founder de uma empresa. Quanto ao ter sucesso ou não, já temos algum grau de sucesso, mas ainda há muita coisa para ser feita. Isto é o meu lado humilde a falar, mas ainda não considero que tenhamos sucesso absoluto e acho que nunca vou considerar. Bruno, porquê cerveja? Porquê cerveja artesanal? Alguma coisa em específico, alguma história anterior com cerveja ou foi uma ideia do momento? Explica-nos um pouco o que é que te levou a criar a cerveja Musa. Porquê cerveja? Eu sou de Coimbra, não é? Portanto, acho que há claramente aqui um fator de paixão natural pela cerveja. Mas sinceramente não há assim nada demasiado romântico em relação a isto. Há simplesmente alguém. Eu sou naturalmente um gestor, eu sei o que fazia na McKinsey, era isso que eu fazia consultoria de gestão e portanto tenho um bocadinho o olho treinado, ou gosto de achar que tenho o olho treinado para perceber onde é que estão as oportunidades e que tipo de modelo de negócio é que podem funcionar. E durante a minha estadia nos Estados Unidos simplesmente percebi que era um modelo que podia funcionar, percebi que em Portugal não havia nada sequer parecido com isso e não havia nenhuma razão para não funcionar. E portanto, e para além disso, pronto, obviamente gosto do produto, gosto bastante do produto, e isso então já é uma história que vem de trás. Aliás, a minha primeira experiência com cerveja, que não aquilo que nós chamamos hoje, que nós costumamos chamar cerveja, as Sagres, as Superbox, as Heinekens, as Stella Artois, etc., Budweisers da vida, foi uma pequena gestaria que eu fiz quando ainda estava na faculdade. Passei um mês na Alemanha e pela primeira vez provei cervejas diferentes, nomeadamente as Weissbiers, as cervejas alemãs da Baviera. E aquilo para mim foi um bocadinho um abre-olho de, calma, isto, a cerveja não tem que ser necessariamente aquela coisa chata e aborrecida e monocromática a que nós estamos habituados, aquilo que nos tentaram me convencer que era. Então isso foi o primeiro abre-olhos. A mim manteve um bocado atento ao mundo da cerveja, mas por onde realmente a coisa se transformou foi nos Estados Unidos. E depois, quando chegou a altura de eu decidir o que fazer com a minha vida, tinha esta ideia, fui explorando e quando dei por ela, tinha uma empresa. Mas quis já agora para aproveitar para dizer que gostei muito também da tua definição de startup, foi das melhores definições que eu tenho ouvido. E só não sei se a minha empresa é uma startup nesse critério, mas é uma excelente definição. Mas a verdade é que as pessoas continuam a considerar-nos numa startup. Mas é o que tu dizes também. O que é uma startup é uma coisa muito vaga, é muito difícil de... No final do dia acaba por ser uma empresa nova, com um modelo de negócio minimamente inovador, num produto minimamente inovador, isso tende a ser considerado uma startup. Relativamente ao facto de ter escolhido cerveja, eu acho que muitos universitários, em algum ponto na sua vida, devem ter tido uma ideia semelhante. Tu se calhar levaste isso a um nível um bocadinho mais alto e ainda bem. David, como ao Bruno e como ao Pedro, muitos empreendedores têm ideias que têm quase certeza que terá sucesso, mas o facto é que grande parte deles falha. Porquê é que tantos falham e que características é que tu podes retirar daqueles que são bem-sucedidos, das empresas que são bem-sucedidas? Que pontos comuns é que essas empresas têm entre elas? Eu acho que isso é uma ótima pergunta. Eu acho que a primeira parte da resposta é uma não resposta, porque o que é sucesso? Eu costumo dizer, o empreendedor não é necessariamente o dono de uma startup. O empreendedor é o contabilista que cria uma empresa de contabilidade. O empreendedor é a pessoa que abre um barbeiro. O empreendedor é qualquer pessoa que queira criar algo seu. O empreendedor é a pessoa que trabalha numa grande empresa e cria um projeto novo. E portanto eu acho que aqui o sucesso acaba por ser muito subjetivo. Para alguns empreendedores, sucesso é criar uma empresa e ficar com grande parte do ownership dessa empresa e viver daquilo. E de facto são felizes assim e têm imenso sucesso. Para outros empreendedores, o sucesso é conseguir criar 10 empresas com o passar do tempo, ao longo dos anos, e se calhar estes são os empreendedores que têm mais visibilidade, as chamadas as startups escaláveis e que se vendem e que aparecem nos jornais, e agora ouvimos falar dos IPOs e tudo mais.
Ou seja, depende muito disto. Se calhar vou falar daquilo que é um bocadinho o conceito mais tradicional e que nós estamos mais enviesados a pensar, que é as Facebooks desta vida e tudo mais. E tipicamente, com base na minha experiência e também a evidência que temos disponível, que não é muita na Europa, mas que há alguma, mas há muita nos Estados Unidos, é porque é que as empresas falham, não é? Porque é que startups falham. As startups falham por 3 grandes razões. Equipa errada, normalmente. São amigos que se conhecem, amigos não são necessariamente a melhor equipa para começar um negócio. Ficam sem dinheiro, mau planeamento, portanto o dinheiro acaba, independentemente de terem tido ir buscar investimento ou não. E a razão mais comum, ou seja, cerca de 50% das startups, isto são dados que são questionáveis, mas é os melhores dados que temos, 50% das startups falham porque estão a construir algo, uma solução que ninguém quer comprar. E portanto, o que é que eu acho que, à luz desta informação, o que é que eu acho que classifica um empreendedor ou uma startup que poderá vir a ter sucesso? Tem muito a ver com uma equipa diversa e que se complementa, mas acima de tudo terem método, terem processo. Não é por acaso que nós vemos empreendedores que criaram uma startup com sucesso, com um IPO, vamos dizer, a conseguir investimento muito mais facilmente e a começar a criar 2, 3, 4, 5, 6 startups aparentemente muito facilmente. Não é por acaso, eles desenvolvem um método. Isto não é rocket science, mas também não é um achismo, não é? Existe um método por trás, existe gestão por detrás. Eu acho que, do meu ponto de vista, é acima de tudo isso que define um projeto que pode ter sucesso ou não pode ter sucesso. Não é tanta ideia, é as pessoas. Daí o conceito muito comum dos investidores: nós investimos em equipas, não investimos em ideias. Isso é a minha opinião. Pegando um pouco no que tu disseste, que o sucesso é um pouco subjetivo, Pedro, pergunto para ti o que é sucesso e o que é que a Landing Jobs está a fazer e que desafios é que terá de ultrapassar para chegar ao ponto em que tu podes dizer que é uma startup bem sucedida? É assim, nós temos aqui 2 componentes. Nós temos um business plan até 2025 com objetivos muito claros, são objetivos financeiros, métricas financeiras, ou atinge ou não atinge. E muito de felicidade na empresa, quer se gosta de dizer ou não, atingir estas metas financeiras trazem felicidade, ou seja, isto é um ponto, ok? Portanto, isto é claro quando falamos com os nossos investidores, quando falamos com a nossa equipa, quando falamos entre os founders, somos 2, é um plano que a gente tem, okay? Depois tens toda a componente mais de purpose. Okay? Portanto, aquilo que nós queremos fazer enquanto Landing Jobs e outras ferramentas que temos lançado para o mercado, em que aí é muito difícil medir, mas eu sei quando é que, se algum dia eu deixar de estar feliz, eu vou ser o primeiro a saber na empresa. Isto é muito estranho, estar a dizer, ou se calhar não é nada estranho, mas é um bocadinho isso, ou seja, a parte financeira é fácil, ou seja, isso, medir o sucesso sim ou não, mas aos dias que correm, hoje tem que se falar de outras coisas como sustentabilidade, como principalmente para mim, pelo menos o purpose. Okay? Quando deixar de fazer sentido para mim estar na Landing Jobs, eu vou sair. Okay? Enquanto founder, só complementando o que tu estavas a dizer, David, há fundadores que são bons para uma parte inicial da empresa, ok, até o product market fit, costuma ser, ou seja, tens um produto que funciona para um determinado mercado, e não são necessariamente essas as pessoas ideais para escalar um negócio, ou seja, para expandir o negócio, até porque o tipo de desafios é muito diferente, se calhar é um desafio mais de gestor do que de fundador, de criador, em que numa parte é mais disruptiva, na outra parte é mais também de inovação, mas de continuidade, de expansão, de escala. Há muitos fundadores conhecidos que conseguem fazer o percurso todo, mas também há outros, tens o Steve Jobs, que é o exemplo que o gajo está na Apple, sai da Apple, volta para a Apple, grande confusão. A verdade é que a Apple, apesar de estar muito bem financeiramente, eu considero que a Apple está talvez nos seus piores momentos. Okay? Eu acho que a Apple devia pegar no R&D, no dinheiro todo que tem para R&D e ressuscitar o Steve Jobs.
era o que tinham melhor a fazer, sinceramente. Bem, já me estou a alongar e a dar aqui ideias exageradas, mas pronto, e, efetivamente, definição de sucesso para mim tens a parte financeira, que é a parte mais fácil de medir, e tens a outra componente de felicidade que está muito ligada ao propósito, para mim. Pois, realmente sobre a Apple e o Steve Jobs há muito que falar, não hoje. Relembro a audiência para fazerem perguntas na app, acho que é importante. E vai trazer uma interatividade interessante, que é isso que nós queremos na SET, é tirar as vossas dúvidas específicas. Bruno, faço também uma pergunta que fiz ao Pedro: como é que tu podes definir sucesso para a Cerveja Musa, sucesso para ti pessoalmente, e o que é que estás a fazer para chegar lá? Se um dos critérios é um produto funcionar, eu acho que é bem sucedido, pelas figuras que as pessoas fazem às vezes lá dentro. Mas eu acho que não há nenhuma resposta óbvia a isso. E agora, usando se calhar pondo um bocadinho o meu chapéu de volta de consultor, eu acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser colocada a qualquer empresa: é como é que tu defines sucesso? Isso era uma das coisas que nós fazíamos em qualquer projeto. Antes de começar um projeto, é como é que nós vamos definir que este projeto foi um sucesso? E é exatamente a mesma pergunta que tem de ser feita a uma empresa nova ou uma startup, que é: ok, caros amigos, vamos cá olhar para a frente, o que é que nós vamos considerar sucesso? Porque isso é muito importante. Com isso, depois tu consegues fazer uma série de outras coisas que são vitais para uma empresa, na minha opinião, uma startup, que é ter uma visão clara, qual é que é o modelo de negócio, etc, etc, etc. E portanto essa resposta vai variar brutalmente de uma empresa para outra. No nosso caso, sendo um negócio até relativamente mais bricks and mortar até do que propriamente uma coisa muito tecnológica, nós definimos desde o início o que era a métrica de sucesso para nós, e para nós a métrica de sucesso era sobretudo uma questão de importância da Musa no mercado da cerveja artesanal, que nós sabíamos que ia evoluir. Sendo que nós aí demos um twist, que era, exatamente porque quando entrámos o mercado da cerveja artesanal era muito pequenino, um dos nossos principais objetivos era contribuir para o crescimento da cerveja artesanal, ou seja, nós vermos não tanto como uma marca, mas como fazendo um bocadinho, ver-nos como categoria. Mais do que fazer crescer a Musa, nós queríamos fazer crescer a categoria. E como uma pequena parte nisso, nós consideramos sucesso cada vez que alguém num bar introduz cerveja artesanal, seja nossa ou não. E isso para nós é muito importante, porque isso depois orienta uma série de coisas que nós fazemos no dia a dia. Até uma coisa que nos dizem muitas vezes, já agora, ainda agora antes de começarmos esta pequena peça, a razão é uma das razões pela qual nós nos damos tão bem com os nossos colegas, outros cervejeiros artesanais, exatamente porque para nós o sucesso deles é o nosso sucesso. E ninguém na Musa tem dúvidas sobre isso, exatamente por isso, porque nós sabemos o que é que para nós é sucesso, e o sucesso para nós é isso. Mas pronto, funciona para nós, não tem que funcionar para toda a gente. Acho interessante que, apesar de a Landing Jobs ser tecnológica e a Musa não, e se calhar uma é startup e a outra não vou entrar por aí, a questão é, em termos de definição de sucesso, a perspectiva do empreendedor, a meu ver, foi muito parecida. Isso para mim é interessante. Noutro tópico, vou fazer aqui uma pergunta da audiência, para qualquer um de vocês, o que se sente mais à vontade para responder. Qual foi o maior obstáculo que encontraram na criação e crescimento da sua startup? O maior obstáculo? Eu posso começar já, que eu acho que essa resposta para mim é relativamente fácil. Eu acho que o maior desafio para qualquer startup é funding. Para mim é relativamente claro. Se calhar é o background que eu tinha, portanto, a parte de definir o modelo de negócio, etc, etc, era relativamente, e se calhar também pela natureza do meu negócio. Mas de facto, para mim, para nós foi, e continua a ser, e vai ser enquanto nós não tivermos ou um crescimento mais, entrarmos numa fase de rentabilidade operacional mais estável, o funding vai sempre ser o nosso principal desafio. Sempre foi. Passámos já por várias fases, desde o início em que tivemos algum maluco teve que acreditar em nós e injetar algum dinheiro no início, até a fase seguinte em que já eram vários malucos, até que a seguir já se juntaram os bancos, mas continuamos e vamos continuar durante algum tempo, e é isso. Se me perguntares a mim o que é que me tirou o sono à noite, é garantir que vamos continuando a ter dinheiro, funding, pessoal que acredita em nós, para continuarmos a crescer e a fazer aquilo que acreditamos.
Eu começo com um disclaimer, eu não tenho uma startup. Portanto, a minha empresa é uma PME, cai nessa categoria. Mas o que me tirou o sono à noite a mim foi perceber o meu modelo de negócio. A minha empresa tem 5 anos, mais ou menos, 6. Eu já mudei o modelo de negócio para aí 30 vezes. E eu não tenho a certeza que o atual seja funcional. Não tenho mesmo. E portanto a mim o que me tirou o sono à noite é um bocadinho isto, é pensar este modelo de negócio faz sentido, não faz sentido. Eu não necessito de funding, porque eu sou um prestador de serviço, eu sou um consultor, não é? Portanto eu não necessito de funding e não tem sido um desafio dada a tipologia do meu negócio. A minha é mais a questão mesmo de qual é o modelo de negócio que eu vou usar, como é que eu me vou posicionar. Eu sou e compito por vezes com empresas muito grandes, com estruturas gigantescas, e como é que eu posso me diferenciar, tendo a idade que tenho também, que sou jovem, e portanto isso para mim provavelmente é o maior desafio e há de continuar a ser durante os próximos 10, 15 anos, sem dúvida alguma. Uma coisa que eu me lembro quando estava aqui a estudar no técnico era, acho que era a cadeira de Sistemas de Informação Empresariais do Tribolé, ainda dá aulas, não sei. Anyway, não, ele teve o jubilado, foi jubilado. Bem, anyway, um sistema para ser bem sucedido tem que ter, ou para funcionar bem, tem que ter uma junção, para um aparelhamento entre tecnologia, pessoas e processos. Okay? Eu gosto de adicionar aqui um quarto eixo que é a data, especialmente nos dias de hoje, portanto a data também. Nós aqui, quem está aqui, parte tecnológica, processos, orientamos bem. Quando chega à parte de pessoas é que é sempre complicado. A parte de funding, concordo contigo, é uma pain in the ass. Nós agora acabamos de passar um processo de funding, vamos divulgar as notícias esta semana da nossa ronda A, que era suposto ter acontecido em 2017, mas aí quase que morremos em 2017. Então tivemos quase que voltar a fazer tudo outra vez, ok? E isto, este ups and downs, a nível psicológico, a nível agora está muito na moda o mental health, mas realmente, esquecendo das modas, é importante, é muito difícil lidar. Em setembro de 2017 a Landing Jobs esteve quase a morrer, era vai ou racha, felizmente não rachou, portanto continuou. Mas foi muito complicado de gerir os investidores da altura, foi muito complicado de gerir a equipa. Nós chegámos a ter 30 e tal pessoas e voltámos a ter 15 pessoas, portanto isto num espaço de um ano não é fácil, especialmente quando devias estar numa curva de crescimento e tens que estar numa curva de contenção para voltar a crescer outra vez, portanto na prática perdeu-se 2 anos nesta brincadeira. Gerir pessoas é extremamente complexo. Liderar pessoas é extremamente complexo, mostrar a vulnerabilidade no dia a dia que tu tens perante os outros talvez seja a melhor arma da alavancagem, mas para mim assim, já foram tantos os problemas que eu tive que lidar ao longo deste percurso da Landing Jobs que acima de tudo eu consigo resumir a people, para não falar de investimento, que também é people, at the end of the day, mas é sempre um grande desafio. Pronto, e agora eu tenho uma pergunta para a audiência, que é, para ver se estão atentos. Quem é que vocês querem criar uma startup? Um gajo, 2 gajos. Quem é que se quer juntar a uma startup? Ninguém. Um gajo também. Pronto. Não é mau ter 2 pessoas num grupo tão pequeno, não é nada mau. Eu gostei de uma coisa que tu disseste, a parte de mental health. Eu acho que é um desafio enorme. De forma geral no mundo profissional eu acho, mas provavelmente dada a solidão que é criar uma startup e criar um negócio, acho que é particularmente evidente. Lidar com o falhanço é muito giro, nós vimos para aqui e dizemos eu falhei imenso e as pessoas riem-se. E eu rio-me também agora, mas na altura não teve graça nenhuma e é mesmo difícil lidar com isso. E eu acho que provavelmente, eu não estava a pensar nisso, mas provavelmente isso sim foi a coisa mais difícil que eu tive de enfrentar, foi falhar, foi lidar com isso, conseguir falhar e continuar o jogo, sem dúvida alguma, e ter a fortaleza mental para o fazer e ter a rede e os parceiros à minha volta para me dar esse apoio para continuar a jogar o jogo, sem dúvida. Ok. Pedro, pegando um pouco no que tu há bocado falaste do Steve Jobs e do que um CEO numa altura não é o CEO certo noutra altura, como engenheiro eu tenho a certeza que tu, não sei, se calhar neste momento já não programas sequer. O que é que tu tiveste de mudar ao longo
da evolução da Landing Jobs? Como é que o teu papel mudou? O que é que terá que mudar daqui para a frente? Veste a tua levar a Landing Jobs para o próximo passo? Então, no início, portanto, isto em 2014, estava a programar, estava a vender, fazia customer support, geria as redes sociais, ou seja, tudo o que é marketing, portanto, marketing, vendas, account management, toda a parte tecnológica e de produto, portanto, desenvolvimento de produto, e também a parte de gestão de talento, ou seja, falar com as pessoas, garantir que está tudo bem. Era um one-man show, como se costuma dizer. Hoje em dia já tenho mais 50 pessoas na equipa, seria estranho se continuasse com alguma coisa estava a fazer mal. A nível da programação, já quase não faço nada, nem a minha equipa me deixa tocar no código. E acho bem que não me deixem tocar no código, porque pronto, só eu tenho mais problemas para resolver. A nível de product, portanto, uma coisa é engenharia, outra coisa é produto. A nível do produto, sim, sem dúvida, continuo envolvido, produto e experiência também, experience design também. Portanto, há áreas que eu continuo muito envolvido na área tecnológica. Quanto ao percurso, claramente eu sou aquele tipo de fundador. Provavelmente não sou a pessoa ideal, provavelmente não, tenho a certeza que não sou a pessoa ideal para escalar. Portanto, hoje em dia nós já temos presença em vários países da Europa e temos talento do mundo inteiro. Portanto, já colocámos pessoas do Nepal a ir para a Holanda, por exemplo. Portanto, aquilo que eu falei do propósito também tem a ver com isto. Ao mudar a vida de uma pessoa, estou a mudar a vida da família toda, e isso também me dá motivação. Mas não me vejo como uma pessoa que vai levar isto, portanto, escalar, digamos. Portanto, vou ter que assumir um outro papel de fundador, ou seja, nunca deixas de ser o fundador. Agora, olhando para... Isto é um assessment, isto é um exercício de humildade e de honestidade para contigo próprio, que eu acho que as pessoas devem ter, e pôr o ego completamente de lado, que isto é muito complicado fazer isto, em que deves realmente assumir, então, quais é que são as tuas forças e como é que tu vais capitalizar sobre as tuas forças. Tenho uma força muito importante dentro da empresa, que é expandir a missão, falar sobre a missão, portanto, manter toda a gente engaged naquela missão, sendo que, como tenho um background tecnológico e de produto, garantido sempre que a empresa tem um fundamento de produto e nunca fugimos para, por exemplo, consultoria ou outras coisas, que isso seria desfocar e não estaria de acordo com o nosso business plan até 2025. Agora, muito sinceramente, não vou ser eu no próximo ano e meio, vou começar a fazer o phase out do dia a dia. Okay? E eu estou ok com isso. Pois, não sei se todos eles teriam esse tipo de à vontade de admitir que não são eles a pessoa certa. Bruno, o que é que te surpreendeu mais sobre ser um criador de uma empresa? O que é que tu não previas que acontecesse? O que é que foi completamente diferente das tuas expectativas enquanto empreendedor? Não houve assim nada de especial que me tenha surpreendido. De certa forma, o que me surpreendeu é um bocadinho é a ausência de surpresa, é quase pela negativa. A mim o que me surpreendeu um bocadinho é quão gradual isto é. Ou seja, não há, pelo menos para mim não houve. Uma pessoa pensa assim, criar uma empresa, fazer uma startup, se quisermos chamar-lhe isso, é um passo muito importante. Para mim foi, na verdade, uma imensidão de passos pequeninos que foram sendo tomados aos poucos. Lá está, começou, ainda eu estava no meu escritório na McKinsey a fazer uns X6, depois comecei a falar com umas pessoas, depois fui visitar umas empresas, depois arranjei um sócio, depois fomos visitar mais empresas, fizemos provas, muitas provas, e depois lá está, e de repente já tínhamos um cervejeiro. Lá está, isto foi passo a passo, e de repente uma pessoa, e aliás é um esforço que eu faço com alguma frequência de parar um bocadinho, e às vezes até pode ser no meio do dia, e olho à volta e digo, já tenho máquinas que nunca mais acabam, e 20 e tal pessoas a trabalhar para mim, eu não sei como é que isto me aconteceu. Portanto, isso a mim surpreendeu-me que não tivesse nenhum momento, pelo menos se calhar outras pessoas têm uma experiência diferente, eu nunca tive nenhum momento em que eu tivesse achado, agora vou-me jogar na piscina. Não. Foi uma entrada muito gradual, em que eu quase que não senti a diferença de temperatura, portanto, isso a mim surpreendeu. Eu não tenho perguntas na aplicação, mas alguém tem alguma pergunta para fazer nesta altura?
Ok, então eu vou ser eu a continuar a chatear. David, quando é que, para ti, na tua perspectiva, quando é que uma startup ou uma empresa deve procurar investimento e quais as opções que eles têm na procura de investimento? E como é que se sabe qual a opção certa para aquela empresa? Sim, as fontes são relativamente simples. Fundos próprios, começa aí. Existem naturalmente bancos e entidades financeiras mais tradicionais que têm várias opções e vale a pena conhecer. Temos o chamado Business Angels, que são tipicamente indivíduos com áreas específicas de paixão ou de gosto ou de interesse, onde vão de facto investir dinheiro na esperança de conseguir retornos. Temos os fundos de capital de risco, portanto o chamado VC, que é se calhar o que tem mais visibilidade neste mundo das startups. Hoje em dia também se fala de crowdfundings e afins, portanto de certa forma é isto, o landscape é este, não é muito mais para além disto. O que é que é o acertado para cada projeto? Depende acima de tudo da fase do projeto e também daquilo que estávamos a falar ainda há bocado, não é? O que é o sucesso para o fundador e para a equipa, o que é que eles querem. Como eu disse, há pessoas que querem ter grande parte da sua empresa, há pessoas que não se importam de ficar só com 5% para conseguir crescer muito. Portanto, é muito isso. Eu gostei de uma parte da tua pergunta, que é como escolhê-los, não é? E isso é muito interessante, especialmente quando estamos a falar de Business Angels ou capital de risco ou mais estas entidades onde há uma relação pessoal humana. É quase um casamento, não é? É quase como escolher o co-founder. Isto são pessoas que vão acompanhar o negócio durante muito tempo, esperemos nós, porque o negócio não queremos que morra, não é? E portanto vão acompanhar o negócio durante muito tempo, são aliados e devem ser aliados. E tem, por um lado, a ver com quais são as expertises e o que é que eles podem trazer para cima da mesa, não é? Daí falar-se do smart money versus dumb money. Isso é mas também ao fim do dia a parte humana. São pessoas com quem eu gosto de trabalhar, são pessoas com quem eu me entendo, partilhamos a mesma visão e não adianta mentir a investidores para conseguir dinheiro, porque isso vai sempre dar asneira. E portanto eu diria que tem a ver com a fase. Eu pessoalmente, isto é a minha opinião pessoal, sou apologista de bootstrapping, ou seja, evitar investimento desnecessário, portanto tentar adiar essa decisão, mas como disse, é a opinião pessoal. Portanto, ter essa noção dos timings e sempre que se vai buscar dinheiro, ser uma decisão muito consciente, porque é um trade-off. O dinheiro não entra a custo nada, não é? Portanto, vamos sempre ter que dar algo. Eu sei que é uma resposta muito redonda, que diz pouco, mas o mundo real é assim, é redondo e é difícil de ler. Depende, é caso a caso. Acho que há aqui. Eu vou só acrescentar uma coisa, às vezes, vou acrescentar só uma coisa, muitas vezes a escolha de opções financeiras não é assim tão vasta, é o que há. Por exemplo, no início, tipicamente, o que há é Business Angels e os fundos próprios, não é? Não há alternativas, não é? Não há assim grandes alternativas. Mais tarde, um bocadinho mais, à medida que, nomeadamente quando a empresa chega àquele milestone importantíssimo que é de rentabilidade operacional, abrem-se as portas para uma série de coisas diferentes, nomeadamente relações bem mais profundas com bancos e esse tipo de coisas, e nem falaste da IPO, não é? Porque isso é uma coisa que acontece lá mais para a frente. Mas muitas vezes, isso tudo no início, as opções são quem estiver interessado em dar dinheiro. Portanto, a gente bate à porta a toda a gente e quem quiser dar, a gente aceita. Porque, pronto, não tem outra hipótese. Aliás, costuma-se muito dizer que na fase inicial há os fundos próprios e há os 3 Fs, que é Friends, Family and Fools. E é verdade, é onde se vai buscar dinheiro ao início. E os bancos não dão dinheiro a nenhum negócio que não tenha um liability, algo que eles possam valorizar e ter um valor. Portanto, isto é 100% verdade. Depende dos timings, depende muito dos timings. Pedro, tens alguma coisa a acrescentar? Sim, nós já passámos por vários processos de investimento, 2 deles correram bem, um correu mal. Não é nada fácil, portanto, há escassez também no mercado, fala-se muito, não, há imenso dinheiro. Em Portugal não há muito dinheiro, para não dizer há muito pouco dinheiro disponível. Lá fora há mais, Reino Unido, Estados Unidos então há mais dinheiro disponível, mas não é nada fácil. É como um processo de venda, tens de começar a vários contactos, vais levar muitos nãos, has de chegar a alguns sims. A posição que tu queres estar é teres investidores atrás de ti.
mas este é muito. É uma posição privilegiada. Depois há outra coisa, é assim, só deves avançar para investimento ou processos de financiamento, às vezes não precisa ser investimento, basta financiamento, se precisares e se for isso que tu queres. Portanto, hoje em dia há muito. Agora está na moda os indie hackers, que é malta que monta um produto de nicho, super escalável, limitadamente escalável, e conseguem ter uma boa fonte de receita a partir desse produto e ter uma empresa com uma ou duas pessoas. Pronto, isto também é possível e não precisam de investimento, não precisam de nada. Eu já passei por processos de investimento com VCs portugueses, com VCs internacionais, e também já tive que recomprar de um investidor que entretanto ficou descapitalizado. Pronto, isto não é nada fácil, gerir isto. Ao mesmo tempo tens que gerir toda a parte de cash flow, garantir que tens cash in the bank para pagar salários, etc, etc. E porquê é que tu estás a fazer investimento? No nosso caso, por exemplo, nós estamos em crescimento e tu precisas de cash. Precisas de... Imagina, na Landing Jobs são as empresas que nos pagam. Agora começamos a trabalhar com mais 50 clientes. Eles só nos vão pagar daqui a X tempo. Mas no entretanto eu já tive que gastar dinheiro com custos operacionais ou custos salariais, whatever. Então, preciso de dinheiro para escalar. Pronto, tipicamente as empresas vão para Venture Capital, que é mais fácil. Malta com um mindset mais orientado, mas por vezes não é o tipo de financiamento ideal, por vezes. Depende muito de situação, caso para caso, e do país onde tu estás e de quem tu és também. Não se fala disto, mas se eu não fosse Pedro Oliveira e tivesse um nome mais comprido, talvez me ajudasse muitas vezes, em alguns casos. David, eu sei que tu vais ter uma opinião formada sobre isto, até já escreveste sobre o assunto, mas a pergunta é para os três. Há sinais que, para uma pessoa perceber se é ou não um empreendedor, se poderá ou não criar uma empresa que terá sucesso antes de o fazer? Eu acho que toda a gente pode ser um empreendedor, mas acho que o empreendedorismo não é para toda a gente. Isto pode soar a paradoxo, mas não é. Ser empreendedor é uma questão de mindset. Isto soa um bocado a bullshit, mas não é. É mesmo... porque uma startup é encontrar um modelo de negócio e, portanto, é um desafio de muita humildade, de muita pesquisa, de muita aprendizagem. E há pessoas que têm esse drive, há pessoas que não têm esse drive. Para mim, ao fim do dia, é tão simples quanto isto. Se és uma pessoa curiosa, se és uma pessoa que és proativa, uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de descobrir e que tem essa capacidade, esse mindset, faz sentido. Não é a única carreira que faz sentido, mas é um tipo de carreira que faz sentido. Senão, não vale a pena. Não é ser muito inteligente ou pouco inteligente, não tem a ver com hard skills, tem a ver com soft skills, puramente, na minha opinião. Eu acho que há aqui um fator também essencial. Eu acho que o empreendedor tem que ter uma apetência ao risco bastante maior do que a média, ou pelo menos uma aversão ao risco mais baixa do que a média. Há muita gente para quem esta coisa de uma pessoa não saber exatamente qual é que vai ser o seu salário no final do mês, ou até pode saber qual é que é o salário, mas o seu salário é baixo, mas é esperar que um dia aquilo possa vir a compensar. Há pessoas para quem isso é absolutamente impensável, porque precisam de se organizar e precisam ter essa informação. Portanto, eu acho que um empreendedor, pelo menos isso vai ter que ter. Tem que ter uma pessoa com uma apetência ao risco, ou então com bolsos bastante fundos, mas aí então o tema de funding é um bocadinho menos relevante, mas isto para mim acho que é um fator absolutamente importante. Acho que, vocês já disseram mais ou menos tudo. Quando malta que está a começar a criar uma empresa vem falar comigo, pedir mentoria, etc., eu pergunto sempre, quando é que tu vais morrer? O que é que eu estou a perguntar na realidade? É quanto tempo é que tu tens dinheiro, quanto dinheiro é que tu tens, quanto tempo é que tu aguentas sem faturar? Portanto, e depois, se já estiveres a faturar, quanto tempo mais é que tu tens? E nós estamos sempre a viver atrás disso. Quanto mais tempo é que eu tenho de sobrevivência? E é muito difícil gerir isto. A maior parte das pessoas não consegue gerir isto. Mas eu daqui a 3 meses vai-se acabar o dinheiro. E depois é muito complicado. Eu cheguei, atenção, tipo, nós somos de informática
temos N empresas atrás de nós, portanto salário não vai ser propriamente um problema quando saírem daqui. Não quer dizer que tenham que ser divas, não sejam divas, faz favor. Mas ali. Mas pronto, basicamente eu em 2014 cheguei a ter 2 euros na conta mais dívidas, quando ao mesmo tempo tinha ofertas de trabalho para ir trabalhar para a Booking em Amsterdão a ganhar 5.000 limpos. Não faz sentido, não é? Portanto, isto é preciso ser um bocadinho maluco e acreditar mesmo. E passar. Vocês os dois levantaram o braço. Se quiserem montar uma coisa vossa, quer seja mais escalável ou menos, não interessa. Agora fica ao vosso critério, o que é que vocês querem. Mas têm que tê-los no sítio, basicamente. Sim, aliás, há muitas razões para se criar uma startup. Eu acho que uma não deve estar na vossa mente, que é para fazer dinheiro, porque eu acho que pode acontecer, mas a probabilidade de não acontecer é muito elevada. Quer dizer, falando agora com um bocadinho do meu caso pessoal, eu já vou em 5 anos ou 4 anos de um custo de oportunidade gigantesco. Exatamente, o que interessa não é quanto dinheiro é que eu estou a pagar a mim próprio, mas é quanto dinheiro é que eu não estou a ganhar por estar a fazer outras coisas, e isso obviamente já ninguém me devolve. Portanto, claramente no meu caso, e acho que isso aplica a muitos empreendedores, ter decidido fazer uma startup não foi a melhor decisão financeira de todo. Portanto, tem que ser outra razão qualquer, mas não vai ser essa. É muito comum esta história de ouvir empreendedores a dizer: sim, eu tenho 3 cartões de crédito completamente no limite, tenho 2 euros na conta, pedi dinheiro emprestado à família, e portanto isto é mesmo importante, é uma perspectiva ao risco completamente diferente. Ou seja, o empreendedor vê o upside, nunca vê o downside. Sabe que o downside existe, eu acho que exatamente, mas não perde sono pelo downside, ele fica entusiasmado com o upside e pensa um bocadinho mais a longo prazo, sem dúvida. Ok. Qual é que é a vossa opinião relativamente ao ecossistema de startups em Portugal? Quais as vantagens e desvantagens? É possível ter uma startup sucedida que apenas atua no mercado português? Eu acho melhor não, mas é possível, sim. O mercado português é reduzido, mesmo vocês vendem lá para fora, não é? Vocês vendem muito lá para fora. É uma porcentagem pequena ainda. Ok, mas mesmo assim o mercado português é possível estar aqui focado. No nosso caso, Landing Jobs ainda é uma fatia relevante da nossa faturação. Mas obviamente que eu acho que eu vejo isto como uma vantagem. Começares num país pequeno, se fores minimamente ambicioso, sabes que não podes ficar só aqui. Pronto, eu vejo isso como vantagem. Estranhamente, lá está, um empreendedor vai sempre ver o lado, tenho só 2 euros na conta, olha, se for o ArcSeg são 4 imperiais. Pronto, agora se calhar aumentou o preço, já não sei. Depende da imperial. Vês sempre pela positiva, a musa se calhar não dava, não é? Não dá. Arranjavas-me uma meia cerveja. Mas eu faço um desconto. Faz um desconto. Como é que está o ecossistema? Está muito melhor do que quando eu acabei o técnico, portanto há 10 anos atrás, onde ninguém sabia o que é que era uma startup. Portanto hoje em dia já tens startups, tens scale-ups, ou seja, mesmo a malta que não quer montar a sua, ou quem quer montar a sua, também pode se juntar a uma startup, ver como é que é, pelo menos ali nos primeiras 10, 15 pessoas, ver aquelas primeiras dificuldades. Claro que é sempre diferente seres o founder, mas pelo menos tens estás perto da ação, digamos. Tens esse ecossistema muito mais do que back in the day, portanto nos 2000, na década de 2000. Tens coisas como a Startup Portugal, a Startup Lisboa, tens imenso apoio à tua volta, e malta que está em tech, portanto em informática, eletrónica também, portanto coisas à volta de tudo o que envolve programar, quer seja low code ou não interessa. Tem uma vantagem imensa. Agora, também vocês vão ser puxados para imensos trabalhos muito bem pagos, e acaba por ser difícil, não é? Quer dizer, tenho uma Daimler, uma Volkswagen, uma Mercedes a pagar-me muito bem, sou recém-licenciado, para que é que eu vou montar uma coisa e arriscar tudo? Mas ao mesmo tempo é a melhor altura da vida para arriscar. Não quer dizer, a nível estatístico é pior.
Acho que aos 45 anos é quando a malta tem mais sucesso de sucesso, seja qual a definição ela qual for, de ter a sua empresa. Agora, em Portugal, pá, sem dúvida, hoje em dia tens o ecossistema. Há 10 anos atrás quase que não tinhas. Tinhas a BetaI a começar e tal, mas hoje em dia tens pessoas que sabem que é uma startup. Tens estes painéis. Pronto. Há 10 anos atrás isto não havia. Pronto. Se calhar vou fazer aqui um bocadinho, não é bem o papel do advogado diabo, mas um bocadinho, mas pelo menos o contraponto. É verdade que obviamente o que existe hoje é um ecossistema muitíssimo, existe um ecossistema, há 10 anos não havia de todo, mas eu acho que em Portugal ainda se faz isto de forma um bocadinho amadora, porque muitos dos players que existem hoje nesse tal ecossistema de startups e empreendedorismo são players que vêm de um background que não necessariamente os ajuda nesse papel. Muitas das pessoas estão à frente até de organismos públicos que supostamente têm como papel incentivar startups, nunca tiveram uma empresa na vida. Portanto, isto aqui é um bocadinho académico. Ainda é um bocado académico, existem obviamente muitas excelentes exceções, mas também existe muito academismo ainda, algum amadorismo na forma como isto é feito, cada vez menos, eu acho. E eu acho que um sintoma disso, e acho que há um alerta que eu acho que devia ser feito mais vezes, de as startups da moda ou da berra não são necessariamente as melhores startups. Às vezes há entidades, um bocadinho por amadorismo, que gostam de puxar para cima algumas empresas porque são sexys, estão num setor sexy e gostam de puxar por elas, mas depois vai saber, e às vezes o modelo de negócio não está lá, a rentabilidade não está lá, e portanto, sim, é verdade, temos um ecossistema. Começamos a ter um ecossistema já com bastante, pelo menos com bastante dimensão, mas ainda é preciso ter muito cuidado. E não são poucos os exemplos em que este ecossistema fez mais mal que bem. Portanto, acho que ainda é preciso navegar com muito cuidado no ecossistema de empreendedorismo em Portugal. Esta é a minha opinião, um bocado polémica, mas eu vou deixar aqui o especialista falar um bocado. Eu acho que concordamos, não é? O ecossistema hoje não é o que era há uns anos atrás, e há muito mais dinheiro, há muito mais suporte, há imensas coisas, mas como tudo, nem tudo é bom e é preciso ter cuidado e é preciso saber que estamos a trabalhar com as pessoas certas, com os parceiros certos, mas pronto, isso é o mundo real, não é? Em todas as áreas. Existem empresas ótimas, empresas muito más, temos sempre de ter esse cuidado em qualquer que seja a nossa profissão. Mas voltando à questão, Portugal é bom ou não? Portugal é ótimo, sim, Portugal é ótimo, mas pessoalmente eu não tentaria montar uma startup focada no mercado português. É a minha perspectiva pessoal, porque temos um contexto regulatório super interessante a nível europeu, portanto não há muito fronteiras, conseguimos chegar a estes países todos e sabemos, todos nós sabemos que o poder de compra é completamente diferente. Portugal, em particular Lisboa e Porto, provavelmente são muito interessantes para testar rápido, para fazer testes, para provar conceitos. Mas enquanto negócio puro e duro, enquanto forma de escalar um negócio, eu acho que o potencial não está só aí, eu acho que o potencial está fora. E nós agora, voltando agora ao tema do ecossistema, nós começamos a ter mais e mais empreendedores em Portugal com empresas já scale-up e, portanto, conseguiram de facto fazer esse caminho. E é interessante avaliar o trabalho que eles fizeram e ver um bocadinho o percurso que eles fizeram e aprender com isso. Eu se calhar recomendava isso, vamos olhar para os grandes nomes portugueses, que às vezes nem são bem empresas portuguesas, mas não interessa, e ver um bocadinho o trajeto que fizeram e aprender com isso, porque acho que isso é muito interessante. Ok. A minha próxima pergunta é: que conselhos é que vocês ouvem muitas vezes, muita gente a dar esses conselhos e que acham que estão errados ou que sabem que estão errados? Há aquele básico do sempre houve e continua a haver, não percebo como, mas que é, tenho uma ideia, mas não quero partilhar. Ainda acontece isto hoje em dia, ainda acontece. Pá, não faz sentido, tipo, as pessoas às vezes dizem, tenho aqui uma coisa incrível, pá, mas não vou dizer, eu não quero saber da tua ideia, eu tenho imensos problemas para resolver, não tenho tempo, pá, e se eu pegar na tua ideia e eu executar melhor do que tu merecias que eu fizesse isso. Portanto, se não conseguisses pegar na tua ideia e levar para a frente, a tua ideia não vale nada. Eu tenho ideias todos os dias quando tomo banho, todos.
Eu tenho um problema, é que eu tenho demasiadas ideias. Acho que é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Eu acho que, se calhar, o que eu ouço mais, isto depende dos timings das empresas, mas, por exemplo, para um jovem, não tem de ser jovem, uma pessoa que está mesmo em fase de inception, de criar algo de raiz do zero, este conceito de tens de fazer um business plan. Eu discordo muito com essa abordagem. Eu acho que tens de sair do edifício, não é? Isto é uma expressão que se usa muito. Tens de falar com potenciais clientes. Quando encontrares 10 potenciais clientes, eles te disserem quanto é que estão dispostos a pagar, não há business plan que seja melhor que isso. Portanto, esta abordagem de documentar, processual, documentação, isso é que é ter uma startup, é documentar e ter documentos. Não, ter uma startup é encontrar clientes dispostos a pagar X por um serviço que custa menos a produzir. É isto. Acho que se calhar essa é das coisas que eu ouço mais regularmente, que discordo diametralmente. Não é que um business plan não seja importante, é porque força-te a pensar, é ótimo por isso, mas não tem de ser um documento de 25 páginas, pode ser uma apresentação de 5 slides. Bem, eu não ouvi assim tantos maus conselhos, até porque eu acho que os conselhos são um bocadinho... acho que temos que os ouvir a todos e perceber que a maior parte deles são aplicáveis em algumas situações e outros não são. Portanto, a gente tem que ouvir tudo e depois perceber quais é que se aplicam ao nosso caso. Mas acho que há um que é, assim, fazendo um bocado um esforço, eu acho que uma coisa que nos diziam muitas vezes e que hoje, e que, ao ponto de eu ter duvidado e depois de ter mantido, e bem, e acho que é um bocadinho um sintoma também, um bocadinho da forma como, infelizmente, cada vez menos, mas infelizmente ainda se faz um bocadinho de negócio em Portugal, que era o não montem a vossa empresa em Lisboa, montem fora, que há muito mais dinheiro europeu. E pronto, isto aqui obviamente é uma coisa que se ouve com bastante frequência, porque de facto existem bastantes fundos europeus e que incentivam sobretudo empresas fora de Lisboa, mas no nosso caso em particular era importante estar no centro de Lisboa para estar perto do consumidor, e isso foi a melhor decisão que nós fizemos. Claramente foi uma excelente decisão. Ainda bem que nós a mantivemos, mas de facto nós ouvimos isto muitas vezes. Mas eu também, quer dizer, eu aí utilizava como regra, que eu não posso garantir que seja aplicável, mas é pelo menos uma regra que vocês devem considerar, que é, nunca se faça nada, nunca vou lançar um negócio que esteja dependente de receber dinheiro de graça. Contanto que a ideia faz sentido, e obviamente vão atrás do dinheiro de graça que existe, ou do dinheiro barato que existe, óbvio, porque isso aumenta a rentabilidade, mas nunca fazer nada por causa... apenas pela razão de receber dinheiro barato ou de graça. E isso a mim ajudou-me a garantir que eu tomava algumas decisões certas, e acho que esta foi uma delas, claramente. Ok. Temos tempo para uma pergunta da audiência. Alguém tem alguma questão que queira fazer? Não? Então pedia uma grande salva de palmas para os nossos oradores que perderam o tempo para estar aqui hoje. Obrigado.